Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos um relato enviado pela Arlete, então fiquem agora com o relato da inscrita do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano, me chamo Arlete, eu tenho 69 anos e vou contar um relato que aconteceu quando eu era mocinha. Eu tinha 12 anos na época. Eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, capital. Eu morei por um tempo na Bahia, na casa da minha avó, mas aqui em São Paulo que os fatos aconteceram. Nessa época, quando eu tinha 12 anos, eu sempre acompanhava minha avó materna, pois a minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. E eu era criada pelo meu pai, pela minha avó e pelo meu avô. Eu acompanhava minha avó e as suas amigas da igreja, que frequentavam a mesma comunidade que a minha avó. Nas segundas-feiras e sextas-feiras, elas iam lá no cemitério da Consolação e faziam oração pelas almas. Eu acompanhava, pois nessa época eu estudava na parte da tarde. No começo eu não gostava muito de ficar fazendo orações. Eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho da espiritualidade, de como as coisas são. Então eu ficava quieta em um canto. Só que com o passar do tempo, foi uma filha de uma senhora acompanhando o grupo, e eu fiz amizade com ela. Eu a chamaria aqui de Maria. Eu e a Maria ficamos amigas, então era legal. Toda segunda e sexta-feira, nós conversávamos um pouco e depois nós fazíamos as orações para as almas. E eu levava bem a sério esse assunto. Se passou mais um tempo, e o meu avô era um homem muito saudável. Ele trabalhava nessa época como pedreiro. Então ele era um homem forte, com muito vigor. Ele sempre me pegava no colo e me dizia que eu estava pesando quase nada. Só que o meu avô, de repente, começou a ficar doente. Ele ficou muito debilitado e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Com muito sofrimento, meu avô foi diagnosticado com doença de Chagas e o seu coração começou a inchar. Pouco a pouco meu avô foi ficando magro e acabou falecendo com 65 anos. Nossa, foi um baque na nossa vida. Eu tinha o meu pai e a minha avó, mas o meu avô era presença constante na minha criação. Muito da minha educação e de como eu sou formada hoje veio também do meu avô. Eu sofri muito, assim como todos em casa, e principalmente a minha avó, pois eles estavam casados há mais de 35 anos. Foi um baque para todos, para os vizinhos, para os amigos. O meu avô era um homem muito querido, e sempre quando ele fazia alguma obra na casa de uma pessoa que não tinha uma condição financeira tão boa assim, ele dava um grande desconto, e muitas vezes ele fazia trabalhos de graça. Então o pessoal do bairro e das redondezas gostava muito do meu avô. Ele foi sepultado em outro cemitério aqui em São Paulo. No velório do meu avô, havia muitas pessoas que foram se despedir dele. Quando o caixão do meu avô chegou, eu não consegui me aproximar do caixão. A minha avó insistia para que eu fosse até o caixão e me despedisse do meu avô, pois seria a última oportunidade que eu teria. O meu pai também veio chorando, me abraçou e disse que eu teria que dar um adeus para o meu avô, mas eu não conseguia. Quando eu ia caminhando na direção do caixão do meu avô, eu travava e não conseguia sair do lugar. E se alguém viesse falar comigo, eu começava a chorar. Eu não sei por que esse sentimento que eu tinha nesse momento. Foram feitas as despedidas e o caixão do meu avô foi fechado, sem que eu me despedisse dele. Então foi feito o cortejo no cemitério até o local onde meu avô foi sepultado. E não vi o meu avô dentro daquele caixão. Os dias foram se passando, mas o que não passava eram as lembranças do meu avô, que eram vivas dentro daquela casa. Tudo que nós fazíamos nós lembrávamos do meu avô. Coisas corriqueiras como tomar café, conversar, almoçar e jantar. Eram muitas lembranças do meu avô. Começaram a acontecer coisas muito estranhas dentro daquela casa, principalmente comigo. Eu sentia uma presença dentro daquela casa que eu não sabia descrever o que era. A minha avó começou a sentir uma tristeza enorme e nós pensávamos
que era pela saudade do meu avô. O meu pai sempre foi um homem muito brincalhão e divertido. Ele também ficava muito mais no seu canto a partir de tudo isso. Só que vieram sonhos constantes que eu tinha com meu avô. Todas as noites eu sonhava com meu avô. E nos sonhos que eu tinha, não eram sonhos bons. Eu não vou descrever aqui todos os fatos que ocorriam no sonho, mas eram coisas assustadoras. Eu logo que acordava de manhã, eu estava tremendo, com calafrios. Eu orava para que meu avô descansasse e ficasse em paz. Quando eu contava para minha avó, nós duas nos juntávamos e orávamos ainda mais. Já o meu pai não acreditava. Ele dizia que era apenas a saudade que eu sentia do meu avô. Só que foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais assustadoras. Quando escurecia naquela casa, não tínhamos mais paz. Quando meu pai ficava em casa, nada acontecia, mas quando estávamos somente eu e a minha avó, as portas dos armários começaram a aparecer abertas, portas dos guarda-roupas. Você ouvia gritos, sentia sensações. Era horrível essas coisas que aconteciam. Vultos começaram a ser frequentes, como se alguém estivesse andando dentro da casa. Se você olhasse em um canto escuro, você podia perceber alguma coisa que se movia. E as coisas só começaram a piorar. A minha avó decidiu que nós iríamos nos mudar daquela casa. Só que o meu pai não concordava, pois a casa era própria. Eu fui ficando cada vez mais assustada. Eu não queria mais ficar naquela casa de jeito nenhum. E foi em uma noite que foi a gota d'água. Eu me deitei no quarto junto com a minha avó e o meu pai saiu à noite com os amigos. Eu e a minha avó estávamos deitadas nessa cama de casal e a minha avó rapidamente pegou no sono. E me lembro até de ouvir a minha avó roncando baixo. Só que em um momento da noite eu não estava dormindo. Eu olhei na direção de uma das paredes do quarto e eu vi nitidamente o meu avô parado próximo a essa parede. Ele estava me encarando com um olhar muito triste. Eu me arrepiei toda da cabeça aos pés. Comecei a chorar. A minha voz não saía. Eu só soluçava. Então eu comecei a cutucar a minha avó. Eu apontei para onde o meu avô estava. E a minha avó começou a gritar, pois a minha avó também viu o meu avô encostado naquela parede. Nós duas nos abraçamos e começamos a gritar. E então a minha avó começou a clamar em alta voz para que aquilo cessasse, para que o meu avô fosse embora. Ele ficou ali por mais alguns momentos, e quando a minha avó me abraçava gritando, eu fiquei olhando diretamente para o meu avô, e ele ficava com os olhos nítidos em mim. Naquela mesma madrugada, nós duas saímos daquela casa e fomos dormir na casa de uma das vizinhas da rua, e não voltamos mais para aquela casa. A minha avó conseguiu uma casa de uma amiga que era em um bairro próximo, e pouco a pouco nós fomos fazendo a mudança durante o dia. O meu pai também não ficou morando naquela casa, pois logo depois ele começou a namorar e foi morar junto com a sua namorada, e eu continuei morando com a minha avó. Só que assim nós pensamos que teríamos paz, e as coisas não cessaram. Eu continuava vendo o meu avô por várias vezes, durante o dia, durante a noite e durante as madrugadas. Só que eu não sabia qual era o motivo. Como eu disse sempre, eu ia nas segundas e sextas-feiras fazer orações para as almas. E depois que o meu avô faleceu, nós paramos de ir no cemitério. Uma das amigas da minha avó disse que o motivo pelo qual o meu avô estava aparecendo não era porque eu não me despedi dele no caixão, e sim porque não estávamos orando para ele e nem pelas almas. E a partir disso nós voltamos frequentemente nas segundas e sextas-feiras, e assim eram feitas as orações, e principalmente a intenção da alma do meu avô. E foi a partir daí que eu não vi mais o meu avô em lugar nenhum, nem senti sua presença. Mas até hoje, às segundas-feiras, eu escolho um cemitério aqui da capital e vou nesse local e faço uma oração em intenção a todas as almas. A alma do meu pai que já é falecido, a alma da minha avó que também já é falecida e a alma do meu querido avô. Sempre que eu posso, eu vou no túmulo do meu avô e da minha avó e faço orações para que ele descanse em paz. Eu sei que muitas pessoas não irão acreditar,
em tudo isso que eu estou contando aqui para você, Feliciano, mas eu sei bem tudo que eu passei e tenho gravado na minha memória essas coisas e esses fatos que aconteceram. Quando você vivencia algo assim, sobrenatural, que causa medo, você sabe que a sua vida nunca mais será a mesma. Então, se apegue com a sua doutrina, com a sua crença e se proteja perante a espiritualidade. Um grande abraço a você, Feliciano. Agradeço as pessoas que estiverem ouvindo esse relato que estou enviando para você. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E em breve estarei enviando outro relato aqui para o seu canal, Feliciano. Aí eu fiquei olhando e ele olhando para mim, ele não disse nada para mim, eu também não falei nada com ele, mas eu vi ele perfeito, com a mesma roupa que ele usava, igualzinho, de uma parede pela outra. Aí eu não vi ele saindo para lugar nenhum e simplesmente desapareceu. E foi perfeito, eu vi ele perfeito. Muito obrigado, Arlete, por ter compartilhado mais um dos seus relatos aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Pessoal, eu peço para vocês, para quem enviou o relato e não foi respondido, que novamente enviem mensagens, pois o meu WhatsApp passou por um processo para retirar alguns vírus e eu perdi as mensagens de alguns inscritos aos quais eu conversei há poucos dias. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.